Bom dia, Emi. Bom dia. Realmente, final de semana tá propício para a gente aproveitar para estender as comemorações aí do Dia do Cinema Brasileiro. Ontem, dia 19 de junho, é uma data bem importante, então, para a gente celebrar e marcar aí um dia para comemorar as produções do cinema nacional. E nesse clima, né, de cinema brasileiro em alta, aproveitando o dia de ontem, que foi um dia comemorativo, hoje eu vou trazer uma dica de filme para aproveitar o final de semana, para poder reunir a família toda e para conhecer também, né, bastante do cinema brasileiro, tem muita coisa, então fico nesse desafio, assim, de escolher os filmes, e hoje trago um filme que gosto muito, foi difícil escolher um, né, que pudesse celebrar, que pudesse ser, assim, uma forma da gente homenagear todo o cinema brasileiro, mas escolhi uma produção mais recente, então, e espero que seja bem-vinda para vocês. O filme de hoje chama Marte 1. É um filme produzido pelo Gabriel Martins, um diretor bem jovem, mineiro, tem apenas 37 anos, está no início das suas produções. E esse filme, apesar de ser de 2022, ele é um filme muito premiado. Fez uma carreira bem bonita nos cinemas, ficou bastante tempo, né? Esse é o cartaz lindíssimo do filme, mas ainda está super disponível online, depois eu vou indicar as plataformas onde vocês podem assistir, e muito quente, muito recente, com um tema muito que nos toca bastante, né, falando aí de ascensão de extrema-direita, nesse nosso momento, também que nos remete, né, o filme retrata a época de 2018 ainda, então acho que a gente tem bastante coisa para lembrar desse filme, e também, quem ainda não assistiu, é uma preciosidade, né, por isso que, pensando em qual filme trazer, agora a gente sabe, né, que o Saneamento Básico, por exemplo, o filme super icônico do Brasil, dirigido pelo Jorge Furtado, volta às salas de cinema, né, como um projeto de reformular, né, retratar os filmes, remasterizar para que eles possam ser vistos em cinema. Então a gente está nesse movimento de cuidar, né, dos filmes para que eles possam se tornar um acervo, né, reeditar os filmes para eles poderem ser guardados para as futuras gerações de uma maneira mais apropriada. Fiquei muito me questionando sobre qual trazer. Claro, temos os clássicos, né, Central do Brasil, que poderia homenagear, do Walter Salles, o diretor que está em alta, mas resolvi trazer o Gabriel Martins, que é um diretor talvez não tão conhecido por todos, mas que traz essa produção, né, de 2022, que é um filme que tem mais ou menos 2 horinhas ali, né, um pouco menos, 1h55, então dá para se entreter com a família toda, e justamente por isso, porque eu acho que é um filme que reúne muito todo mundo, então fiquem tranquilos para chamar a família inteira. É um drama, mas ele tem muito essa assinatura brasileira, assim, de conseguir circular, né, um drama com fortes traços de comédia, assim, apesar de eu ter chorado muito no filme, me emocionado bastante pelas ótimas atuações, é uma comédia, é um drama com traços de comédia, assim, né? Então é um filme leve, apesar da profundidade dos temas, né? Então, o filme em si, ele vai contar a história de um menino que sonha em ser astrofísico, né? O protagonista desse filme é essa criança, então, mas gira em torno de todo o enredo da família Martins, são 4 pessoas, né? E aí é um filme que vai traçar todos os dilemas dessa família, pensando ali pós-2018, né? Um momento pós-ascensão da extrema-direita e os dilemas da família Martins, uma família de trabalhadores. Então, esse filme, só para trazer um contexto de premiação, ele foi indicado, né, na época, para melhor filme internacional, no Oscar de 2023, então ele teve essa indicação, acabou não entrando na lista final dos filmes, mas isso foi super importante para apontar o trabalho do Gabriel e para também levantar a carreira do filme que estava ainda nos cinemas, né, isso foi super bonito, mas naquele mesmo ano ele ganhou 8 prêmios, né, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Então, é um filme muito premiado, foi melhor filme, melhor direção, roteiro, as atuações, melhor som. Então, assim, o filme é muito bem acabado, né? Não é só uma história boa, não são só boas atuações, é um filme super bem feito, de muita qualidade, assim, a fotografia é um trabalho incrível. Então, só comentando essa trajetória bem premiada do filme, né? Vou trazer esse contexto geral, né? Ele vai contar a história da família, que é uma família bastante sonhadora, que nesse momento de pós-ascensão de um governo de extrema-direita, ele precisa se readaptar à realidade, né? De viver sobre as pressões, assim, de um contexto político tenso. O longa foi produzido pela Filmes de Plástico, que é uma produtora de contagem mineira, né?
em Minas Gerais, uma produtora que tem outros filmes, assim, desde 2009 que a Filme de Plástico está produziu muitos filmes também com a Grace Passou, que é uma atriz super conhecida do teatro, do cinema brasileiro. Tem um filme chamado Temporada também, que é um filme muito bonito. Então, a Filme de Plásticos faz, assim, o site deles, até passei para as meninas, recomendo muito que entre no site e conheça o catálogo, né? Depois a gente pode até abrir para dar uma olhada. Mas contextualizando que vem dessa produtora, que é bem, bem potente, que é uma junção de 4 diretores, né, que se unem para produzir juntos, dentre eles o Gabriel Martins, que é o diretor desse filme. O filme em si vai narrar a história, né, dessa família, que é uma... esse é o site da produtora, gente. Quem quiser escolher um filme, esse é o Marte 1 que eu trago para vocês, mas aí aproveita que tem um banco de filmes super lindo, assim, para escolher, todos produzidos por eles, cada um com um tema diferente, mas tem muito de um olhar sobre o Brasil e sobre quais narrativas a gente pode ter sobre o Brasil. Esse Terceiro em Rosa ali é o filme que eu comentei, Temporada, com a Grace Passou, que é um filme que eu adoro muito. Então, assim, fica a dica de qualquer filme que vocês escolherem, tem aí as sinopses, tem as vinhetas, vai ser uma boa escolha. Mas voltando para o nosso enredo de Marte 1, ele vai contar a história, então, da família, dos 4 membros da família, né? Essa família negra periférica de Minas Gerais. O Gabriel traz muito, assim, os relatos próprios da relação dele com Contagem, com essa periferia de Minas Gerais, né? E essa família, então, tem esse contexto. O caçula, o pequeno, o David, né? Que é o ator Cícero Lucas, ele faz esse personagem, um menino que sonha em ser astrofísico, né? E a ideia dele é partir para uma missão para Marte. Então, Marte 1, o tema do filme está bem, bem nesse enredo, né? Ele sonha em participar de uma missão que vai colonizar Marte em 2023. Então, tem um toque aí de ficção científica bem legal a partir do sonho desse menino, o David, né? O pai dele, que é o Wellington, o personagem, e a mãe, a Tércia, eles lidam com outras pautas mais densas, né? O pai dele está por exemplo, participando do Alcoólicos Anônimos, então tem esse homem, chefe da família, que tem a questão da dependência, né, do alcoolismo, e ele é porteiro de um prédio de classe média alta, e trabalha, e tem toda a relação dele com esse outro ambiente de uma outra classe social, o dilema dele com a questão do álcool. A mãe da família, ela acredita que está sofrendo, assim, de questões mentais de perseguição, e vai trazer um pouco da questão até mesmo de ansiedade, de síndrome de pânico e de outras questões mais místicas e ficcionais que essa personagem traz para a família. Ela está um pouco atordoada emocionalmente. A irmã mais velha também, ela traz uma personagem que está saindo de casa, que está pensando em como contar isso para os pais, que vai dar uma desestruturada nessa família, e também traz um recorte de gênero, e que ela, a princípio, né, ela não sabe como sair de casa, ela resolve sair de casa junto com a namorada, então isso também é uma informação nova para esse contexto da família. E o irmão, que é o caçula, tem uma pressão do pai para se tornar jogador de futebol, né, que é o sonho dele, que poderia, então, alavancar a família inteira, né, um sonho velho conhecido de muitas famílias periféricas brasileiras, e traz esse enredo geral, assim, né, todo esse sonho do pai e a esperança de que a família possa alavancar, depositado no personagem, né, no David. E o menino David, pelo contrário, está sonhando em ser astrofísico, né, ele guarda outros sonhos para a família. Eu vou fazer, assim, comentários pessoais do porquê que eu acho isso muito bonito. O filme é emocionante, vale muito a pena, fala sobre família, fala sobre dilemas todos que a gente precisa lidar juntos, cada um com os seus, ao mesmo tempo como essa família vive junto. Então, de maneira geral, fala sobre uma família brasileira, todo mundo vai se identificar, mas acho que o Gabriel Martins, ele realmente emociona e consegue nos aproximar, porque ele traz esse menino que nos lembra a família dele, de sonhar, né, e quais são os sonhos possíveis que esse menino negro pode ter, né. Aí tem a metáfora dele andar de bicicleta ali, não vou dar spoiler, mas que é uma cena muito bonita no final do filme, onde o diretor nos dá pistas, assim, mas acho que ele nos lembra muito sobre quais são os sonhos possíveis dessa criança, né, com o que ele pode sonhar, ele pode sonhar outra coisa, não sei, ser jogador de futebol, ele, no caso, quer ser astrofísico, né, e o que ir para Marte representa para ele, né, toda a família se permite aos poucos vencer os seus medos, né, dos seus sonhos esquecidos, de olhar para o sonho desse menino e falar, será que isso pode dar certo?
assim, muito denso as questões que ele consegue trazer dentro de um drama familiar, com muita comédia também, e com muita sensibilidade, assim. Acho que das principais coisas, num momento político muito, muito estressante, desesperançoso, há espaço para sonhos, quais são eles, né? Acho que agora a gente está precisando se lembrar. E também, quais são os sonhos dessa geração, né? Será que faz sentido, né, o menino David continuar sonhando em ser jogador de futebol? Representa a mesma coisa? O que para Marte representa para ele, né? E também quais são os dramas que essa família pode ter, né? Ela pode ter questões de saúde mental, psicológicas, desmistificar as questões do alcoolismo nessa família também. Nossa, ele consegue ir para muitos temas, né? A irmã que está lidando com essa informação de trazer que está namorando uma mulher e também que vai sair de casa, o que isso tem de reestruturar. Recomendo muito, fica a dica, Martinho, um filme que eu gosto bastante, mas também aproveitar qualquer filme brasileiro, porque ontem nos lembra que tem aí um catálogo gigante de opções. Espero que Martinho seja uma boa dica e recomendo bastante aproveitar para juntar a família toda sem medo, né? De que alguém possa não gostar, acho que vai incluir todo mundo. Tá certo? Por hoje fica essa dica e nos encontramos na semana que vem, Amy.